Bom, vamos dar início a mais um assunto, do projeto Psicologando. No vídeo de hoje, iremos abordar o superego. Vimos que já foi abordado o id e o ego, que são instâncias, ou seja, estruturas da personalidade. Então, no vídeo de hoje, iremos abordar o superego, E o superego, ele origina-se com o complexo de Édipo, certo? O complexo de Édipo é um assunto que a gente vai abordar, vai se aprofundar mais à frente, mas a priori é importante você saber que o superego origina-se com o complexo de Édipo, Então, o ponto de partida do superego é a internalização, é a partir do momento que internalizamos as proibições, os limites, a autoridade, Então, a partir da internalização desses fatores surge o superego. É uma estrutura que desenvolve-se, desde o início da vida, Quando a criança ela começa a assimilar as regras de comportamento a partir das punições, a partir daí há o desenvolvimento do superego, Ou seja, quando a criança faz algo de errado, ela recebe uma punição, A partir do momento que ela faz algo de certo na visão dos pais, ela recebe uma recompensa. Então, a partir do momento em que ela assimila, que ela capta esse comportamento embasado na punição e na recompensa, aí a partir daí desenvolve-se essa estrutura da personalidade que é o superego. O superego é algo que vai além do ego, Virmos que o ego ele busca o controle do id, O ego ele é racional, enquanto que o id ele é muito instinto, Ele vai de forma desregrada pela busca da satisfação do prazer. E aí vem o ego para pôr um limite nesse instinto, Ele vem de uma forma mais racional, tentar, claro, compensar, a pedida do id, mas de uma forma racional. E aí o superego ele vai muito na questão da censura. Não pode, não está certo, não faça aquilo, não faça isso. Então, ele é totalmente constituído da censura, enquanto que o ego ele é constituído da racionalidade, O superego é muito da moralidade. O ego ele vai muito na questão racional, de, claro, satisfazer o id, mas de uma forma racional. Já o superego ele não busca pela satisfação do id, mas ele busca por reprimir totalmente o id, E aí existe uma outra, como é que eu posso dizer, uma outra porção do superego, que é o ego chamado ego ideal. O que é o ego ideal? É aquele comportamento aceitável mediante recompensa, Ou seja, aquele comportamento da criança que é aceito, que é visto pelos pais como algo agradável, como algo correto, como algo certo, e aí é dado uma recompensa à criança por ela estar agindo corretamente. Então, aí surge uma estrutura que é o ego ideal, que é uma porção, do superego. O comportamento inicial, ele é determinado pelos pais, como estamos abordando aqui, pelas ações dos pais. Os pais que estão ali para determinar o que é certo e o que é errado diante do comportamento da criança. E aí, a partir do comportamento da criança, sendo certo o pai ou os pais ou o responsável, recompensa, sendo errado, pune, Então, inicialmente, é determinado pelos pais. Quando formado o superego, é determinado pelo autocontrole. Quando ainda é inicialmente determinado pelos pais, estamos diante
de uma porção do superego, que é o ego ideal. Mas aí, quando o superego é totalmente formado, né, aí o comportamento é determinado pelo autocontrole, ou seja, a pessoa determina as próprias recompensas ou punições, ou seja, estou prestes a cometer uma ação, né? Estou prestes a cometer uma ação, então eu vou ali raciocinar diante daquela ação que eu vou cometer, se é uma ação que vai me trazer algo produtivo ou se é uma ação que vai me trazer algum tipo de consequência, alguma punição, né? Então eu determino o meu próprio comportamento, né, a partir das recompensas ou punições. Então o superego ele é muito moral, ele vem muito constituído da moralidade, né? Freud ele dizia que o superego é o defensor da luta em busca da perfeição. Então por isso o superego ele tenta reprimir o máximo possível o id, porque o id é constituído dos instintos, né? E aí muitas vezes os instintos nos levam a cometer ações que são imorais. Então, pela busca da perfeição, o superego ele vem tentar de todas as formas possíveis reprimir o id, né? É o lado superior da vida humana, né? O superego ele está em constante conflito com o id, né? E o ego, vimos que ele busca o retardamento, ou seja, o adiamento do id. Ele não busca reprimir, mas ele busca adiar, né, as satisfações do id. Por quê? Porque ele busca pelo momento apropriado, pelo lugar mais adequado para a satisfação das exigências do id, né? Como falei, já o superego ele inibe, né, a completa satisfação do id. Então, o id ele é muito instinto, ele é inconsciente, né? O ego ele é racional, ele procura ali buscar o controle dos instintos do id, né? É uma estrutura consciente. E o superego é o resultado das internalizações dos valores e padrões recebidos, né, dos pais e da sociedade, e também uma estrutura consciente. Então, finalizamos aqui mais um diálogo referente ao projeto Psicologando. Quem quiser entrar em contato comigo pode escrever para o meu e-mail, que é o anacarla.araújo2803@gmail.com, ou até então pode entrar em contato comigo através do inbox pelo Facebook. Eu deixarei aqui embaixo na descrição do vídeo o link do meu profile. Quem quiser pode ir até lá, me adicionar e a gente pode debater algum determinado assunto ou tirar possíveis dúvidas referente a esse vídeo.